Vamos lá. Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante, vai dizer assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor e já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esse texto aqui vai falar justamente do regresso, do retorno à casa do Pai. É um texto que todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece, já leu pelo menos uma vez na vida, e a gente vai entender que, sabe, o valor que tem a casa do Pai, quando de fato você reconhece, você entende que o seu lugar, a sua morada, que a casa do seu Pai é um lugar especial. E como é bom voltar para a casa do Pai, após principalmente um período de afastamento, após um período longo de estar distante, o anseio, né, que está no coração do ser humano, que muitas vezes ele nem sabe que está ali com essa vontade, de voltar para o grande coração, o grande lugar de Deus. Às vezes eu falo como psicólogo, às vezes eu vejo muitas pessoas angustiadas, perturbadas e sem saber o que fazer da vida, perdidas literalmente, e, na verdade, é a falta, né, o que está no coração delas é a falta, sabe, de algo que de fato preencha o seu vazio interior do seu espírito. Literalmente é a insegurança por não saber o que fazer e para onde ir da vida. Agora, quando a gente olha para esse quesito, essa questão, né, da construção da casa, eu entendo que quando eu estou na minha casa e eu entendo que aquele lugar é minha casa, o meu acesso ele é completo. Eu não estou na minha casa e fico me perguntando se eu posso ou não entrar num quarto, entrar num cômodo, se eu posso ou não ir na cozinha, se eu posso ou não abrir a geladeira. Não, é minha casa, e se é na minha casa, eu tenho acesso. E como Deus, ele, sabe, sendo o meu pai, sendo esse pai amoroso, ele não apenas convida você para essa casa, para a casa dele, mas ele convida você e a mim, né, nos convida para ter acesso livre à sua casa, à sua presença. E aí a gente passa a usar daquilo que Deus nos deu, nos presenteou, sabe, sem receio, sem medo, e principalmente entendendo que na casa de Deus, ou na minha casa, eu tenho liberdade, eu tenho conforto, e sendo essa minha casa, eu me sinto seguro, eu me sinto, sabe, guardado pela mão daquele que nos sustenta de todas as maneiras. Uma coisa interessante também que eu vejo, que na minha casa, quando eu entendo que eu estou retornando à casa do meu pai, sendo a minha casa, eu consigo identificar as minhas coisas. Eu sei aquilo que me pertence. Eu sei o que é meu. Eu sei as coisas que eu tenho direito. Eu conheço o cheiro, eu conheço a cor, eu conheço tudo que está ali dentro, porque esse reconhecimento vem daquele que está em nós, que nos ajuda, né, a estar nesse processo.
Agora, por outro lado, quando eu olho para esse contexto, né, para esse processo, eu também percebo outras coisas. Por exemplo, os valores da sociedade que nós vivemos hoje, eles foram relativizados. Hoje, não é mais certo dizer que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus. Mas as pessoas falam assim, Jesus é apenas mais um caminho para se chegar a uma vida plena, uma vida de tranquilidade e felicidade. Não. As pessoas, elas não estão mais presas a lugares, a relacionamentos. Você acaba com relacionamento hoje com muita facilidade, com muita tranquilidade. Hoje um jovem namora, né, e quando ele vira a esquina, se tiver uma outra jovem, ou um outro jovem que dê ali espaço para ele, ele vai lá tranquilamente e traz, sem compromisso algum. Os relacionamentos e amizades não são mais fortes, não tem mais, aquele contexto, aquela situação de cuidar um do outro, de estar mais próximo. Por quê? Porque justamente as pessoas, elas perderam essa ideia de pertencimento a um lugar, a uma causa, pertencimento a um ser, a um casal, a Deus. A gente começa a perceber que, quando isso acontece, surgem problemas. E ao longo, né, do tempo, os problemas vão se multiplicando, vão crescendo, e logo as pessoas dizem, eu não sou mais seu amigo, eu não sou mais seu companheiro, não fale mais comigo, as pessoas somem, quando casais, eu quero me separar, eu não aguento mais olhar para sua cara, não aguento mais, o nosso santo não bate mais. Enfim, a gente começa a perceber que as pessoas, elas estão perdendo esse contato e essa identificação com a casa de Deus, e por conta disso, elas perdem a identificação do seu lar, da sua casa. Agora, quando Deus, ele cria o lar, quando Deus, ele cria a ideia, né, o conceito de casa, e falando isso, né, quando Jesus ele fala sobre a parábola do filho pródigo, ele vai trazer para nós justamente isso, que a casa, ela não é apenas um lugar onde você pode estar protegido da chuva, ou do sol, ou do vento, não. Essa casa, literalmente, ela é um lugar onde Deus, ele construiu, ele criou para que você pudesse ter algumas coisas. Entre essas coisas é a herança. Então, assim, para nós, a pergunta para a gente fica assim, você já saiu da casa do pai? Você já por alguma maneira, de algum tempo, você já se afastou um pouquinho da casa do pai? E se você viveu isso, você sentiu saudade da casa de Deus? Muitas vezes, irmãos, temos visto pessoas que têm saído, se afastado da casa de Deus e, nunca mais voltam. Não é porque não sentem saudade, é porque elas pensam, elas ligam aquele lugar específico ou aquela ideia específica como sendo um lugar ruim. Mas a casa que Deus traz para nós, a casa de Deus para nós, ela é uma casa que traz para nós o sentido de herança. Olha só, Lucas no capítulo 15, versículo 12, vai dizer assim, mas o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E a gente vai começar a entender, irmãos, que Deus, ele, como sendo um pai, ele, embora ele saiba daquilo que você vai viver, você pode estar vivendo, Deus assim mesmo ainda pode dar parte da sua herança. Como é que você vai gastar? Como é que você vai se perder? Enquanto ele estava na casa do pai, o filho tinha de tudo. Enquanto ele estava na casa do pai, na casa dele, o filho, ele, não lhe faltava nada. E isso nos fala muitas vezes de pessoas que não sabem dar o devido valor, direito, o valor daquilo que Deus realmente tem para a sua vida. Agora, ele sabia do direito que ele tinha como herança, embora não desse direito. E há muitos de nós que às vezes estamos na casa de Deus, na casa do pai, né? Infelizmente, estamos muito mais a par dos nossos direitos, daquilo que nós temos direito a receber, do que simplesmente daquilo que nós temos, de fato, como herança e valorizando aquilo que Deus nos dá. O herdeiro, quando ele é criança, interessante que a gente vai ver isso em Gálatas, no capítulo 4, dos versículos de 1 a 2, a gente vai ver que quando o herdeiro ele é criança, o fato de ele ser criança nada difere de um escravo. Ou seja, ele nunca vai poder tomar posse de todos os bens que a família deixou, que seus pais deixaram, porque ele simplesmente não vai saber lidar com isso. Então, os bens da família são colocados sobre um tutor, sobre alguém que vai cuidar, e depois que ele chega à maioridade, que ele chega à maturidade, aí é que ele tem direito a acessar aquela herança. Agora, um detalhe para nós é o seguinte, maturidade não quer dizer cabelos brancos. Né? O fato de eu ter cabelos brancos, está quase chegando, completando aqui, não quer dizer para mim
que eu sou a pessoa mais madura do mundo. O irmão Damião também tem um cabelo branquinho só, né, irmão? E aí, assim, a gente vai ver que a maturidade, ela não quer dizer que você, vai ter cabelos brancos, você é maduro, não. Mas a maturidade, ela está muito relacionada a relacionamento, a experiência que você tem com Deus. E a partir do momento em que você tem essa experiência, que você tem esse contato com Deus, você começa, assim, a crescer, desenvolver, crescer em estatura e graça, e crescer em conhecimento, principalmente em conhecimento do Senhor. E aí, esse conhecimento começa a trazer para você, né, o sentimento de maturidade, ou seja, eu agora estou começando a me preparar, estou começando agora a entender o valor que tem a herança que Deus me colocou. É preciso chegar, irmãos, ao tempo da maturidade para ter acesso à herança por completo aquilo que Deus nos colocou, Deus nos deu. E muitas vezes nós olhamos para os relacionamentos das pessoas e vemos o quanto os relacionamentos, eu falo aqui nesse relacionamento entre homem e mulher, pessoas, não, é relacionamento entre, às vezes, amigos, irmãos mesmo, pessoas que são desfeitos, sabe, quando as pessoas não sabem esperar, as pessoas não sabem dar o devido valor, quando, sabe, não quer atropelar todo o tempo, não espera pelo tempo certo, e as coisas se perdem. E aí, uma coisa para nós se eu quiser receber algo, eu preciso não só aprender a esperar, mas a cultivar e guardar o tempo certo, e aguardar o tempo certo. Uma outra coisa que a gente traz para nós, que se eu quiser ter os meus direitos, eu preciso entender uma coisa, que na casa do Pai eu vou ter fartura. No versículo 17, a gente vai ver isso. Caindo em si, o filho disse, né? Quantos empregados meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? O filho sabia que ele, o pai, tinha fartura na casa do pai e havia fartura. O filho lembrava disso. Lembrava de quanto era bom estar na casa do pai. E o fato de estar na casa do pai, o quanto aquilo ali era saudável para ele, porque ele sabia que ali ele ia ter o que ele precisava. E a gente vai entender uma coisa, que a família, o lugar, o contexto da casa, não só a casa do pai, mas a minha casa, o contexto da minha casa, é um lugar onde tudo é compartilhado, onde a gente vai ver que a comida não é feita exclusivamente para fulano, para ciclano, mas a comida é feita para a família. O que está acontecendo ali não é para um, é para todos que estão envolvidos naquele lugar. E a gente vai começar a perceber e ver isso, que fartura também quer dizer, sabe, lugar de compartilhamento. Casa também é lugar de compartilhamento. A gente vai entender, irmãos, que o fato de viver assim, ou de entender que viver assim é bom, nós vamos entender que nem todos, né, nem todos vão reconhecer que a sua casa, ela é uma casa de herança e uma casa de fartura. A casa de Deus é onde nós nos alimentamos espiritualmente. O fato de eu ir à casa do Senhor, seja a igreja A, B, C, D, qualquer que seja a igreja, aquele lugar, a casa de Deus, representa a casa de Deus, e é onde eu vou me alimentar, eu vou estar com o Senhor dali de maneira clara, eu vou aprender com Deus, eu vou aprender com os meus irmãos. Até tem uma frase que uma vez eu aprendi um tempo atrás, que dizia assim, sabe, você é a minha cura. E é interessante, irmãos, para falar sobre isso, que você já viu, por exemplo, irmãos, claro que tem, mas na maioria não é assim, irmãos que vivem na mesma casa e não se falam, né? Embora eles estejam ali na mesma casa, brigados, enraivados um com o outro, mas ali de vez em quando só com palavra, falam um com o outro. E o mais interessante é, não mexa com os meus, mesmo que eu não falo com ele, mas não mexa com os meus, porque se mexer, está mexendo comigo também. Então, a casa também é lugar para isso, essa casa de Deus é para isso. Uma outra coisa que a casa representa para nós é o lugar de arrependimento. No versículos 18 a 19, o versículo 21, vai justamente falar sobre isso. Trata-me como um dos teus empregados. E outra parte ele diz, pequei contra os céus e contra ti. Aquele jovem estava entendendo que a casa dele era uma casa de herança, a casa dele era uma casa de fartura, e a casa dele também era uma casa de arrependimento, onde ele entendia que, sabe, voltando para sua casa, ele poderia se arrepender, mesmo que ele fosse tratado ali como mais um empregado do seu pai. Mas ele, naquele momento, ele sabia que, mesmo que ele fosse para lá, ele voltasse para lá, estaria em um lugar bem melhor. O sentimento daquele filho, daquele instante, daquele momento, o sentimento daquele filho, quando se lembrava da casa do pai, era de arrependimento. Cara, deixei o meu pai, fui lá, fui viver a minha vida, perdi tudo, perdi a presença do meu pai. Como eu fui besta, como eu fui burro, como eu fui, sabe, ingênuo para poder fazer isso. E quantas vezes a gente está vivendo isso? Nós, muitas vezes, somos assim, levados a viver a nossa própria vida, mas o interessante e bom
de tudo isso, que quando eu lembro da casa do meu pai, eu entendo o que ela representa para mim, que é fartura, herança, também ela representa para mim arrependimento. E se em cada família as pessoas tivessem coragem, sabe, de reconhecer os seus erros e se consertar, nós veríamos famílias muito mais fortes, muito mais sólidas, sabe, e de uma fácil convivência. Só que, infelizmente, está vivendo um tempo onde, por exemplo, para você falar com alguém, você tem que mandar mensagem via WhatsApp. Você não troca mais mensagens, você não fala mais olho no olho, você não sente mais a visão do outro, você não sente mais o tom de voz. Não, agora você está no seu quarto, a outra pessoa está lá no quarto dela, você é incapaz de se levantar e ir lá, você manda uma mensagem. Às vezes, quando muito, você manda um áudio. Você já pensou uma situação como essa? Eu conheci, irmãos, uma família formada de mãe e filho, e esses dois, eles quando brigavam, o filho se trancava no quarto, e ele mandava mensagem para a mãe, na época, via mensagem, dizendo assim, estou com fome. A mãe se levantava do quarto, ia fazer comida, aí botava em cima da mesa e mandava outra mensagem para ele, assim, a comida está em cima da mesa. Se trancava no quarto. O filho saía do quarto, comia, pegava o prato, botava em cima da pia, e aí voltava e ficava assim, vivia assim por anos a fio. Eu fico pensando o quanto isso é, sabe, um local ruim, danoso para essas pessoas, porque são pessoas que não vivem nem herança, nem fartura, muito menos arrependimento. São pessoas altamente egoístas, e a gente vai ver assim, pessoas, por conta disso. Por conta de quê? Por conta do tempo que nós estamos vivendo. As pessoas, elas não querem mais descer o degrau, não querem mais, sabe, voltar ou baixar um pouquinho da bola para reconhecer os seus erros, reconhecer a sua condição. Pelo contrário, elas querem se colocar, não, eu sou aquilo que eu sou, porque ninguém manda em mim. Tem gente que é assim. A gente vai ver, irmãos, também, olhando para a igreja agora, os cultos que são muito mais palestras motivacionais em muitos lugares, do que propriamente um lugar de uma lição bíblica, de uma transformação, um lugar onde fala, sabe, onde Deus fala ao seu coração, e você entra cheio de pompa, cheio de, sabe, de soberba, e sai destruído, humilhado, como Deus recebe assim, você não é nada, mas se você quiser ser alguém na minha vida, você precisa de mim. O pastor Russell Shedd, ele dizia assim, ele falava, se você for a um culto e você sair melhor do que você entrou, é porque o culto não prestou, o culto foi para a sua carne, foi para as suas emoções. Você precisa sair do culto com a sensação de que Deus me pegou, eu preciso mudar de vida, senão eu vou me acabar. É a ideia que nós temos que ter de Deus. Sabe, e Deus não quer fazer isso para, sabe, te humilhar, não. Quando você entra na casa de Deus, na presença de Deus, Deus, ele mostra para você, ele revela quem você de fato é, não é para te humilhar ou te fazer mal, mas para mostrar para você que, sabe, você precisa dele, você precisa do Pai, você precisa crescer na sua presença, ser maduro, ser orientado por isso. E aí, nesse processo de orientação, é que nós vamos entender uma outra coisa, que também vamos encontrar na casa, que é a parte de acolhimento. O que é o acolhimento? Olha só, no versículo 20, capítulo 15 de Lucas, você vai entender uma coisa. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e o cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Eu fico pensando aqui, irmãos, o quanto isso é maravilhoso, porque o pai não estava apenas, sabe, seguindo com sua vida, trabalhando, cuidando da sua casa, cuidando dos seus animais, dos seus afazeres, não. Esse pai, especificamente, ele estava na varanda da sua casa, esperando o retorno do seu filho. Entenda uma coisa para nós, para mim e para você. Não sei se você está aqui já pensando, se já pensou em algum momento, sabe que Deus ele não liga mais para você, ou que Deus ele não quer cuidar mais de você, não está mais nem para você. Mas uma coisa que eu quero dizer para você é que Deus ele continua na varanda da tua vida esperando o seu regresso, esperando o seu retorno. Muitas vezes nós estamos afastados, mas porque nós somos orgulhosos, somos falhos, somos, sabe, pessoas imperfeitas, não porque Deus nos fez imperfeito, mas porque o pecado nos faz imperfeitos, mas Deus está ali, pronto para te receber. E quando você se arrepende dos seus pecados, você entende que na sua casa é uma casa de herança, que é a herança de Deus para a sua vida, você entende que lá é lugar de fartura, de arrependimento, mas também é lugar de acolhimento, onde Deus ele vai correr a sua presença, na sua presença, para você, vai te abraçar. E detalhe, esse jovem, ele estava ali
naquela pocilga, né, cuidando dos porcos, comendo das alfarrobas que davam para os porcos. Você acha que aquele jovem estava ali, ele foi para a casa do seu pai, cheirosinho, bonitinho, limpinho? Foi não, irmão. Aquele jovem, quando decidiu se levantar e foi ir para a casa do pai, ele estava fedido, ele estava, sabe, há dias sem tomar banho, ele estava há dias numa condição imunda, suja, e quando ele se decide vir para voltar para casa do seu pai, simplesmente ele se levanta e vai-se embora. E quando o pai o encontra ele sujo, fedendo a lavagem, fedendo, sabe, a gente, literalmente, porque nós somos porcos. Somos sujos. E o pai, olha só, de longe o vê, cheio de compaixão, o pai corre em direção ao filho e o abraça e o beija. Diga aí, Deus beijando você, sujo, imundo, e te abraçando, dizendo o seguinte: embora você esteja assim, mas eu ainda continuo amando você. É esse Deus, irmãos, que nos acolhe. É esse Deus que, quando nos acolhe, ele entende quem você é, entende qual é a sua condição, mas mesmo assim ele não deixa você, ele vai lá e com o amor que ele tem, por mim e por você, ele manda trazer roupas novas para tirar aquela sujeira, ele manda te dar um banho, ele manda, sabe, te limpar, sabe, fazer com que você agora volte a ter a presença e o cheiro do Pai, de limpeza. O filho que para muitos estava desfigurado e sujo, sabe, ele foi reconhecido pelo seu pai. Nós somos reconhecidos por Deus. Deus, ele nos reconhece na sua grandeza. Chegar em casa, para nós, deve ser um motivo de refrigério. E não deve ser nós não devemos trazer uma preocupação do medo de que, poxa, será que Deus vai me receber? Será que meu pai vai, de fato, estar perto de mim? Não. Deus, ele está ali pronto para te receber, vai te beijar, te abraçar e colocar sobre você uma roupa maravilhosa. Outra coisa que nós vemos na casa. A casa você vai ver renovação. Olha só, versículo 22, a parte A do versículo. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Sabe, o pai não pediu, não mandou trazer uma roupa. O pai não mandou trazer uma coisa qualquer. O pai mandou trazer a melhor roupa e colocar sobre aquele jovem. Ou seja, você estava livre, você estava ruim, você estava perdido, você estava todo largado para aquele mundo, mas quando você voltou, você entendeu que a sua casa é uma casa de herança, casa de arrependimento, casa de fartura, sabe, casa de reconciliação. É um lugar também de renovo, onde Deus vai renovar nossas vidas, irmãos. É na presença de Deus que eu e você nos renovamos, é na presença de Deus que nós, sabe, recarregamos as baterias, ligamos a nossa tomada nos 380, 360, sabe, na tomada de Deus, nós vamos ficar cheios daquilo que Ele tem para nós. Esse renovo que Ele tem para nós, irmãos, é algo que vai fazer com que eu e você sejamos pessoas, sabe, transformadas, mudadas, porque entendemos que a casa de Deus é um lugar de renovação também para nossas vidas. Aquele jovem precisava ser renovado. E aí, limpo e bem vestido, naquele momento, ele, sabe, viveu agora longe, saiu do sofrimento. E fazer isso é importante para nós, porque quando nós voltamos para a casa de Deus, nós vamos sair do sofrimento que nós vivemos. Querido, viver lá fora, viver lá no mundo, viver, sabe, conforme as suas vontades, até para você que disse que é crente, viver conforme as suas vontades não é algo bom. Caminhar sozinho é a pior companhia que tem. E muita gente está querendo caminhar dentro da casa de Deus sozinho, sem pensar em Deus, achando que pode ter todas as coisas. Agora, é na igreja que nós vamos dar uma roupagem nova para aquilo que nós somos, sabe, para aquilo que nós estamos caminhando e vivendo. Romanos 12, versículo 2 vai dizer assim: não podemos olhar uns para os outros, vendo a sujeira do passado, sim, buscar uma renovação da vossa mente. É isso que Deus quer. Eu não tenho que estar dentro da casa de Deus olhando para fulano, ciclano, beltrano, sabe, pensando que o que ele poderia fazer por mim, ou o que ele é, o que ele era, o que ele fez de errado. Não, eu tenho que olhar para o meu irmão para entender que ele é alguém que pode renovar a sua vida e eu posso contribuir com isso. Na casa do pai, irmãos, não só é um lugar de renovação também, mas um lugar de aliança. O pai coloca um anel no dedo do filho para deixar muito claro que o renovo fazia parte daquele momento. Que eles agora caminhariam juntos e que eles estavam agora refazendo uma aliança entre eles. E que ele voltaria a ter direitos novamente à herança
teria direito, normalmente, a ser filho, de ser chamado de filho, de ser visto como filho, ser reconhecido como filho, honrado como filho, porque é isso que Deus faz. Deus, quando ele renova a minha aliança e a sua aliança com ele está dizendo o seguinte, ó, a partir de agora você volta a ter aliança comigo, a partir de agora você pode ter herança de novo, a partir de agora você é reconhecido como filho, você pode ter a autoridade novamente de filho. É isso que Deus faz. E ao me filiar com Deus, e ao me filiar, ao estar perto de Deus e a voltar à casa de Deus como a sua herança, como parte de sua herança, eu vou entender uma coisa, irmãos, que eu passo agora a ter uma aliança, não só, sabe, com Deus, mas com as pessoas que convivem naquela casa. É naquele lugar que Deus quer nos levar, nos trazer. Se todos passarem para esse momento, vão entender uma coisa. Deus pode mudar a nossa história, mudar a sua história, e fazer com que você possa ser alguém, de fato, diferente da nossa caminhada. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, e essa compra valeu o sangue da aliança eterna de Deus para quebrar nossos pecados, para mudar a nossa história. Eu não posso olhar para Deus como sendo, sabe, apenas mais uma pessoa. Eu tenho que olhar para Deus como sendo aquele que me livrou do pecado, que refez a minha vida, que me deu roupas novas, que me deu um anel que botou no meu dedo e disse assim, ó, você volta a ser meu filho. É esse Deus que eu tenho que olhar para eles e dizer assim, Deus, como é bom, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me aceitou de volta. E é nesse propósito, essa mesma condição, que a gente vai entender que na casa de Deus, na casa do Pai, você também vai encontrar restauração. Como assim restauração? A restauração ela é simbolizada pelas sandálias nos pés, quando o pai daquela história manda trazer sandálias e colocar os pés do jovem. Após vestir o filho, o pai manda trazer as sandálias para os seus pés. E nesse tempo, sabe, os escravos eles eram conhecidos por andar descalços. E ele não era um escravo, ele agora era um filho, estava voltando a ser um filho. Então o pai estava elevando aquele jovem à estatura de filho novamente, dando a ele o direito de se tornar também participante daquela casa. E olha só o que Deus faz por nós. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, olha só, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E essa aliança que a gente faz com o Senhor, ela restaura em nós a presença de Deus na minha vida e devolve à minha vida aquilo que de fato eu sou, o meu status de filho. E quantas vezes, irmãos, estamos vivendo dentro da casa de Deus como filho pródigo, sabe que, aliás, filho pródigo, não, o filho que ficou dentro de casa, o filho rebelde, o filho que não foi embora, mas que ali está rebelde, porque o filho pródigo, o irmão foi embora, depois voltou e Deus assim mesmo aceitou de volta. Nós nos relacionamos, irmãos, se nós nos relacionamos com nossos familiares, também nós vamos entender que, sabe, é importante calçar as sandálias dos pés um dos outros, dar honra um ao outro, cuidar um do outro, estar perto um do outro. Cada cristão, cada um de nós deve andar com as sandálias do Evangelho da Paz. Efésios 6,15. Se você não conhece o Evangelho daquilo que, sabe, te chamou, você está andando perdido e correndo sério risco de se desviar facilmente. Para terminar, na casa de Deus, na casa do Pai, nós vamos ter o perdão. Olha só, como é que é o perdão nesse sentido aqui? No versículo 23, do capítulo 15 de Lucas, vai dizer, tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Deus, naquele momento, está dizendo para a gente o seguinte, nesse momento está dizendo o seguinte, ó, embora você tenha pecado, caído fora, até errado, se afastado de mim, da minha presença, entenda uma coisa. Se você voltar, se você se arrepender dos seus maus caminhos, entender que eu sou o Senhor, entender que eu sou o seu Pai, se você voltar nesse princípio, nesse sentido, você entender que eu sou o seu Senhor, você vai ter direito de verdade a ser chamado Filho de Deus. E por conta disso, vou fazer uma grande festa, vou fazer uma grande comemoração para mostrar o quanto eu te perdoei. Sabe, o perdão de Deus, ele não é apenas aquele ato onde que a gente pensa que Deus colocou a mão, limpou você. Não. O ato do perdão é um ato onde ele apenas limpa você do pecado, mas é um ato onde ele também faz uma festa,
sabe, na sua presença, dizendo o seguinte: eu sou contigo, eu estou contigo, a partir de agora você é meu filho, e eu estou restituindo para você aquilo que você foi perdido. Que maravilha! Contudo, a gente vai entender, irmãos, que a restauração do Senhor é algo maravilhoso para nossas vidas. E aí, quando eu volto para a minha casa e termino tudo isso, e eu finalizo, dizendo o seguinte, que a casa do Pai também é um lugar de alegria. E começaram a festejar, versículo 24, parte B do versículo, capítulo 15 de Lucas, e começaram a festejar o seu regresso. O sentimento que o Pai estava trazendo para nós naquele instante era o sentimento de receber de volta um filho que estava perdido. E ele não poderia trazer aquele momento como um momento de tristeza. Pelo contrário, tem que ser um momento de grande alegria por aquilo que Deus fez. Então, entenda uma coisa, vamos entender uma coisa. Na casa de Deus, irmãos, quando eu volto à casa do Senhor, eu vou entender que lá eu vou encontrar a herança do Senhor na minha vida, eu vou encontrar fartura, arrependimento, acolhimento, renovação, aliança, restauração, perdão, ressurreição e alegria. É na casa de Deus, é na minha casa que quando eu retorno como filho amado de Deus, como retorno para a casa do Senhor como filho amado, sabe, eu vou retornar como sendo aquele que recebeu do Senhor a alegria de ser perdoado, de ser restaurado, aliançado, renovado, acolhido, sabe, porque foi, se arrependeu, por ter entendido que existe fartura e tem uma herança. Não vale a pena sair da casa do Pai, nem que eu seja crente, sair de um pouquinho que seja, e perder tudo o que eu tenho na sua presença por aquilo que o mundo tem para me oferecer. Não. Eu preciso entender que na casa do meu Pai é um lugar que, mesmo que eu saia, me afaste, enquanto há tempo, ainda espera se você retornar, e enquanto há tempo, Deus ainda espera por você. Porque é Ele que te ama de tal maneira, sabe, que é capaz de fazer algo impensável, que nem eu e você fazia, ou poderíamos fazer, para te ter ao lado dele. Você talvez não vale nada, mas vale o sangue de Jesus, que morreu pelo seu e pelos meus pecados, para nos fazer livres e ter livre acesso à casa, à sua casa e à sua presença. É esse Deus que eu quero servir. Há um Deus que me recebe, um Deus que faz festa comigo, um Deus que me acolhe, que me renova, que faz uma aliança comigo, restaura, que me perdoa e faz de mim uma pessoa nova e transformada para a glória do Senhor Jesus. Amém. Essa é a mensagem que Deus tem para nossas vidas hoje. E pergunto o seguinte: volte e volte rápido, não demore. Se você estiver afastado, estiver um pouquinho longe, porque Deus te espera. Deus abençoe.